Oi, pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos ver congruência de triângulos. Nós já vimos a palavra congruente anteriormente. Congruente significa de mesma medida. Assim, dois triângulos são congruentes quando os lados correspondentes e os ângulos correspondentes forem congruentes, forem de mesma medida. Vamos ver em forma de figura. Aqui, ó, eu tenho dois triângulos, o triângulo ABC e o triângulo DEF. Essas marquinhas que nós temos nos triângulos, esses tracinhos, certo? Quando nós temos um ângulo com um risquinho, quer dizer que na figura, quando tivermos um ângulo com um risquinho também, eles têm a mesma medida. A mesma coisa vale para segmentos de reta. Um segmento de reta com um risquinho, outro segmento de reta também com um risquinho, na mesma imagem, quer dizer que os dois têm a mesma medida. Um risquinho, dois tracinhos, três, assim por diante, tá? Então, o que nós podemos perceber aqui? O triângulo ABC e o triângulo DEF têm os seguintes lados: o lado AB, BC e CA, DE, EF, FD. Então, nós temos que o lado AB, tá vendo a marcação dele? Tem a mesma medida que o lado DE, certo? Eles têm o mesmo tipo de marcação, então eles têm a mesma medida. A gente vai usar isso o tempo todo aqui nesse vídeo e em todos os outros, tá? O lado AC tem a mesma medida que o lado DF e o lado BC tem a mesma medida que o lado EF. E além disso, nós temos que o ângulo A tem a mesma medida que o ângulo D, o ângulo B tem a mesma medida que o ângulo E e o ângulo C tem a mesma medida que o ângulo F. Tudo representado aqui, ó, tá? Lembrando que esses três tracinhos é o símbolo de congruência. Então, lado AB congruente a lado DE, lado AC congruente a lado DF, lado BC congruente a lado EF. E ângulo A congruente a ângulo D, ângulo B congruente a ângulo E, ângulo C congruente a ângulo F. Então, eu posso escrever que o triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF. Reparem um detalhe importante. Quando eu vou falar que dois triângulos, no caso aqui, são congruentes, a ordem que eu escrevo as letras é importante, porque A, B e C são os vértices dos ângulos A, B e C do meu triângulo. Então, o triângulo DEF precisa estar na mesma ordem de congruência desses ângulos, certo? Por isso que eu coloco o triângulo ABC congruente a triângulo DEF, nessa ordem: A com D, B com E, C com F, ok? Observe mais uma coisa: os lados correspondentes opostos a ângulos congruentes, então, ó, ângulo A, lado oposto, BC. Eles são de mesma medida, lado EF oposto ao ângulo D, ó. Os ângulos de mesma medida, lados opostos de mesma medida, certo? E a mesma coisa acontece com os ângulos opostos a lados congruentes. Então, se eu tenho já aqui dois lados que são congruentes, os ângulos opostos a esses lados também serão congruentes. Vamos ver então alguns exemplos. Eu tenho dois triângulos e o que eu sei sobre esses dois triângulos inicialmente? Que eles são congruentes, certo? E eu tenho que foram dados ângulos congruentes. Então, eu já sei que eles são congruentes e os ângulos A e L são congruentes, B e M são congruentes, C e N são congruentes, que já estão anotados aqui. O que eu posso tirar de informação daí sobre o que eu falei agora há pouco? Os lados opostos a ângulos congruentes também serão congruentes, certo? Então, se o ângulo A é congruente ao ângulo L, os lados opostos a eles também serão congruentes. Lado BC, congruente a lado MN. Ângulo B, ângulo M. Lados opostos AC, LN. AC é congruente a LN. Ângulo C, congruente a ângulo N. Então, lado oposto AB, congruente ao lado oposto LM. AB, congruente a LM.
M. É assim que eu tiro as conclusões. Eu sei que eles são congruentes e sei quais são os ângulos também congruentes. Daí eu tiro a congruência dos lados. Neste outro exemplo, eu tenho que os triângulos são congruentes, mas me foram dados os lados congruentes. Então, ó, lado AC congruente ao RT, AB congruente a SR ou RS, tanto faz, BC congruente a ST, certo? Então, vamos concluir aí quais são os ângulos congruentes. Começando por AC. AC, o ângulo oposto a esse lado é o ângulo B. Então, o ângulo B vai ser congruente ao ângulo oposto a RT, no caso, ângulo S. Vamos lá, então. AB oposto a ângulo C, RS oposto a ângulo T, certo? E BC oposto a ângulo A, ST oposto a ângulo R. Então, eu consegui aqui tirar a conclusão de quais são os meus ângulos congruentes. Mas dados dois triângulos quaisquer, como é que a gente vai saber se são triângulos congruentes? Então, tem situações que é possível a gente afirmar reconhecendo apenas 3 elementos. São os casos de congruência, tá? O primeiro caso que nós vamos estudar é o caso lado, 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 que nós usamos as 3 letras L. Lado, 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 ok? Vai ser assim. 2 triângulos são congruentes quando têm os 3 lados respectivamente congruentes. Então, eu tenho 2 triângulos aqui, certo? O triângulo ABC e o triângulo RST. O que eu sei? Que o lado AB, ele é congruente ao lado RS, o lado AC congruente ao lado RT e o lado BC congruente ao lado ST. Então, com essa informação, eu posso concluir que os meus 2 triângulos são congruentes, mantendo a ordem dos vértices, das letras indicadas do vértice, como eu disse anteriormente, certo? Vamos ver um exemplo. Aqui, eu tenho 2 triângulos e eu sei que os lados correspondentes são de mesma medida, certo? Então, o que eu posso dizer aqui, ó? O lado AB tem medida 3. O lado que também tem medida 3 no outro é o RS, certo? O lado BC vale 7. ST também vale 7. AC vale 5. RT também vale 5. Então, eu tenho que triângulo ABC será congruente ao triângulo RST, certo? Eu sei lá do começo, lá da minha definição inicial, que A e R vão ser de mesma medida, B e S vão ser de mesma medida, C e T serão da mesma medida, porque são ângulos opostos aos lados congruentes. O segundo caso de congruência é o lado, ângulo, lado, que nós usamos LAL, certo? Então, 2 triângulos são congruentes quando têm 2 lados e o ângulo compreendido entre eles, respectivamente, congruentes. Por isso a ordem lado, ângulo, lado, porque o ângulo tem que estar entre os lados que são congruentes no outro triângulo, certo? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, lado AB congruente a lado LM, lado AC congruente a lado LN, e o ângulo formado por esses segmentos, os ângulos também serão congruentes, certo? Então, eu tenho que triângulo ABC vai ser congruente ao triângulo LMN. Um exemplo com valores está aqui, ó, triângulo ABC, triângulo JKL. O lado AB congruente ao lado JK, o lado BC congruente ao lado KL e o ângulo B congruente ao ângulo K. Então, podemos tirar aqui que o triângulo ABC será congruente ao triângulo LJKL, certo? Nós temos aqui, então,
a representação. E tem um caso especial que nós vamos ver aqui do lado. Esse caso especial, ele é uma variação desse caso que nós estamos estudando. Ele é o caso cateto e hipotenusa, representado por CH. Ele é visto nos triângulos retângulos. Dois triângulos retângulos são congruentes quando tem a hipotenusa e um dos catetos congruentes. Então, a hipotenusa e um dos catetos congruentes já nos dão aqui que os dois triângulos serão congruentes também, porque o ângulo reto já vai estar presente lá, e isso força com que a medida dos outros ângulos também seja a mesma por conta da congruência dos lados. Nosso terceiro caso de congruência é o ângulo, lado, ângulo, representado por ALA. Dois triângulos são congruentes quando tem dois ângulos e o lado adjacente a esses ângulos, respectivamente, congruentes. Então, nós temos que o lado entre os ângulos congruentes também deve ser congruente. Olha só, triângulo ABC e triângulo PQR. Eu tenho que ângulo B, ele é congruente ao ângulo Q, o ângulo C é congruente ao ângulo R e o lado que fica entre esses ângulos, né, que tem como extremidades esses vértices, também esses lados são congruentes também nos dois triângulos, certo? Então, eu já posso afirmar com essas características que o triângulo ABC vai ser congruente ao triângulo PQR. Olha aqui esse exemplo. Eu peguei dois triângulos. Os dois são triângulos retângulos, então os dois possuem ângulo de 90 graus, e os dois têm também um ângulo agudo de 55 graus e entre eles uma medida aí, um cateto medindo 5 centímetros. Pronto, eu já posso afirmar com essas características que os meus dois triângulos, eu vou chamá-los aqui de A, B, C, R, S, T. Então, triângulo A, B, C, congruente a triângulo R, S, T, porque eu tenho as características do caso ALA, ângulo, lado, ângulo. E o quarto caso de congruência que nós vamos ver é o lado, ângulo, ângulo oposto. LAA com o ozinho aqui embaixo. A gente precisa colocar esse ozinho para saber que é o ângulo oposto, tá? Dois triângulos são congruentes quando tem um lado, um ângulo adjacente a esse lado e o ângulo oposto a esse lado, respectivamente congruentes. Então, novamente, eu tenho o triângulo ABC e tenho o triângulo DEF, tá? Eu sei o quê? Que o lado AC é congruente ao lado DF. AC congruente ao lado DF. Eu tenho também que o ângulo A é congruente ao ângulo D. Ó, o ângulo A, ele é adjacente ao lado AC, o ângulo D é adjacente ao lado DF. Adjacente quer dizer que está ao lado, certo? Mas qual é a outra característica de congruência que eu tenho? O ângulo oposto a esse lado que tem congruente nos dois triângulos. O ângulo B, oposto a AC, e o ângulo E, oposto a DF, são ângulos congruentes. Então, eu tenho aqui que o triângulo ABC vai ser congruente ao triângulo DEF. Um exemplo para ilustrar esse caso está aqui, o triângulo ABC, certo? E o triângulo TUV. Temos que o ângulo A tem a mesma medida que o ângulo T. O lado VT tem a mesma medida que o lado AC. E o ângulo oposto a AC, que tem 80 graus, tem a mesma medida que o ângulo U, certo? Que é oposto ao VT, certo? Então, o que nós temos aqui? Triângulo ABC será congruente ao triângulo TUV. Esses são os nossos 4 casos de congruência de triângulo. Analisando nossos triângulos e observando essas características, nós podemos dizer que os triângulos são congruentes ou não. Bom estudo para vocês e até mais!